Quando os funcionários da polícia entraram pela primeira vez na garagem da casa na rua São José, não podiam acreditar nos seus olhos. Atrás de uma porta comum escondia-se uma estreita jaula metálica, revestida com espuma e painéis de MDF. No interior foram encontrados rastros da permanência de Valentina Álvares, de 15 anos. A família afirma que houve um acidente de bicicleta, mas os resultados da perícia contradizem categoricamente a sua versão. Garagem nos arredores de Buenos Aires. 2 de fevereiro de 2025, madrugada. No interior trabalham silenciosamente os criminalistas, examinando uma construção metálica incomum, parecida com uma jaula. É pequena, 1,6 por 2 metros, revestida com finas folhas de espuma e MDF, evidentemente montada com pressa. Na parte inferior da construção há uma fenda estreita de aproximadamente 12 centímetros de comprimento, cujas bordas estão cobertas com rastros secos de sangue. Os peritos chamam a atenção para uma camada fresca de tinta branca na porta da garagem. As soldas ocultas indicam que alguém evidentemente se apressava para apagar os rastros. Esta jaula não é simplesmente uma construção estranha. Foi precisamente aqui que permaneceu durante muito tempo Valentina Álvares, de 15 anos. Sua mãe, Rocio, e seu padrasto Diego insistem. Valentina recebeu ferimentos mortais ao cair da bicicleta. Mas já as primeiras conclusões dos peritos médico-legais põem esta versão em grande dúvida. A perícia estabelece que Valentina pesava apenas 28 quilogramas. Tinha uma sepse gravíssima, o organismo praticamente destruído. Além disso, em suas extremidades foram encontradas numerosas cicatrizes, rastros de imobilização prolongada e sistemática. A versão dos pais desmorona definitivamente. Os investigadores começam a verificação da casa e rapidamente encontram pistas importantes. Nos documentos descobre-se um recibo emitido pela loja de materiais de construção, Hierros La Matanza, em 6 de março de 2022. Foi então que foram adquiridos a grade metálica e os cantoneiras, coincidindo completamente com a construção da jaula. Isto prova que a construção não apareceu por acaso e foi planejada antecipadamente. Além disso, durante o exame do ferimento de Valentina, os criminalistas registram um detalhe estranho: limalha metálica enferrujada. Após a análise, descobre-se que o metal encontrado em Valentina difere por sua composição daquele do qual foi feita a jaula. Isto significa apenas uma coisa: há ainda outro objeto metálico desconhecido que esteve em contato direto com Valentina, mas ainda não foi encontrado pela investigação. A suspeita recai imediatamente sobre o padrasto de Valentina, Diego Medina. É um homem de constituição forte, trabalha como segurança, acostumado a controlar a situação. Seu comportamento desperta imediatamente sérias dúvidas nos policiais. Medina fala com segurança, mas suas palavras sobre o cotidiano da família e as condições de vida de Valentina parecem decoradas e não naturais. Rocio, a mãe de Valentina, também levanta questões. A mulher não trabalha em lugar algum, é fechada, procura evitar a comunicação com os vizinhos. Quando os investigadores começam a fazer perguntas sobre sua filha, Rocio fica nervosa e evidentemente tenta esconder os verdadeiros detalhes do que acontecia na casa. Precisamente o padrasto e a mãe de Valentina são colocados sob vigilância especial, tentando entender qual deles está mais envolvido. Durante o exame dos depoimentos dos vizinhos, revela-se um fato. Alguns dias antes da descoberta de Valentina, um vizinho notou como Diego pintava ativamente algo nas portas da garagem tarde da noite, como se apressasse para se livrar dos rastros. Inicialmente, a investigação trabalha numa versão relacionada com o pai biológico de Valentina, Miguel Álvares. Divorciou-se há muito tempo de Rocio e vive a 600 quilômetros de Buenos Aires, na cidade de Córdoba. Os investigadores começam uma verificação na sua direção, supondo que ele poderia estar envolvido nos eventos. Mas após pouco tempo, esta versão desaparece completamente.
As gravações das câmeras de vigilância e a ausência de bilhetes ou outras evidências de suas viagens confirmam que Miguel não saiu de Córdoba. Na construção metálica da garagem não há rastros de seu DNA. Os investigadores reconhecem oficialmente que o pai biológico não tem relação com este caso. Mas o principal enigma continua sendo a limalha metálica encontrada no ferimento de Valentina. A composição do metal não corresponde à jaula. Isto significa que existe ainda outro objeto metálico desconhecido, escondido em algum lugar próximo. A investigação já está certa de que, precisamente, o encontro deste objeto ajudará a revelar o verdadeiro papel do padrasto de Valentina, Diego Medina. Enquanto este objeto não for encontrado, os investigadores continuam mantendo este detalhe em segredo, procurando antecipar-se àqueles que já tentam se livrar das provas. Passaram 4 dias desde o início da investigação. O objeto principal da atenção da investigação continua sendo Diego Medina, o padrasto de Valentina. Agora, quando se soube que a construção metálica foi montada não por acaso, os investigadores começam a estudar todos os seus passos e operações financeiras. No campo de visão da polícia cai um fato estranho. Diego Medina adquiriu os materiais para a jaula em março de 2022, mas fez isso secretamente, evitando transferências bancárias através do empregador. Por que ele agiu intencionalmente em segredo e tentou apagar os rastros da operação financeira? Começa a verificação de suas contas bancárias. Os investigadores obtêm um extrato oficial em papel da filial do Banco Nación de 6 de março de 2022. O extrato confirma o pagamento do metal em dinheiro na loja Hierros La Matanza. Foi precisamente neste dia, segundo as informações do ponto de venda, que Medina adquiriu a grade metálica e a cantoneira, materiais dos quais posteriormente foi fabricada aquela mesma jaula. O pagamento em dinheiro foi uma tentativa evidente de evitar qualquer rastro eletrônico que pudesse ser descoberto pelo empregador ou pela polícia posteriormente. Os investigadores vão mais longe. Realizam conversas com vizinhos que poderiam ter notado algo nos últimos anos. Um dos vizinhos, Alejandro Pérez, que vive diretamente em frente à casa dos Álvares, comunica um detalhe importante. Afirma que na noite de 11 de abril de 2022 se ouvia na garagem o ruído característico de um aparelho de solda. Isto foi aproximadamente 1 mês após a compra dos materiais. Alejandro prestou atenção à garagem porque viu fagulhas brilhantes que atravessavam a grade de ventilação. O depoimento do vizinho dá à investigação mais uma prova importante. Diego montou a construção não imediatamente após a compra dos materiais, mas algumas semanas depois. Isto significa que o aparecimento da jaula foi uma ação planejada. Contudo, o mais interessante é que o vizinho afirma: na garagem havia pelo menos 2 pessoas. Através da grade, ele viu claramente as silhuetas de 2. Isto imediatamente levanta a questão de saber se Medina conseguiu fabricar a construção metálica sozinho ou se teve um cúmplice. Os policiais fazem novamente medições e examinam detalhadamente a construção, tentando entender se Diego poderia ter dado conta do trabalho sozinho. As conclusões dos especialistas são unânimes. Para uma solda de qualidade da construção metálica, era necessária a ajuda de uma segunda pessoa que segurasse as peças e controlasse o processo. Desta forma, a versão da participação única de Medina perde completamente o fundamento. A investigação dirige-se mais uma vez ao vizinho para esclarecimento de detalhes. Alejandro confirma calmamente suas palavras e adiciona um detalhe importante. Ele viu 2 silhuetas. Uma pertencia evidentemente a Medina, alta e corpulenta, e a segunda era mais baixa e frágil. O vizinho não conseguiu distinguir os rostos, já que ambas as pessoas estavam com máscaras protetoras de solda. Mas, na sua opinião, a segunda silhueta poderia muito bem pertencer a uma mulher de estatura média. Esta informação abre uma nova ramificação da investigação. Se a segunda pessoa que ajudava Diego era realmente uma mulher, significa que na garagem não havia ajuda casual, mas alguém do círculo próximo de Medina.
Os policiais ainda não se apressam a tirar conclusões, não nomeando nomes nem revelando quem poderia ser o segundo soldador. Mas precisamente uma mulher de estatura média torna-se um novo elemento desconhecido no caso. Enquanto isso, na imprensa se espalha ativamente a imagem de Medina como o único culpado. A mídia já começou a criar o retrato de um monstro solitário, ao qual se atribui a responsabilidade completa pelo que aconteceu com Valentina. Contudo, os investigadores entendem que este caminho leva a um beco sem saída. Fixar-se na figura de Diego como único organizador é uma pista falsa que pode levar a ignorar outros participantes importantes. A polícia, conscientemente, mantém-se afastada de tal interpretação dos eventos, continuando a estudar metodicamente cada detalhe do caso. O vizinho Alejandro adiciona mais um detalhe que obriga essa investigação a intensificar a atenção ao círculo de Medina. Está certo de que a mulher que se encontrava perto de Diego na garagem não era simplesmente uma ajudante casual. Segundo suas palavras, ambas as pessoas trabalhavam como uma equipe coordenada, silenciosa e rapidamente, como se há muito tempo estivessem acostumadas a esconder algo juntas. Com este depoimento, o vizinho obriga a investigação a aprofundar-se no estudo do papel da mãe de Valentina, Rocio Álvares. É precisamente ela que agora se torna a figura que os investigadores são obrigados a verificar especialmente cuidadosamente. A investigação encontra-se diante de uma nova tarefa: provar ou refutar o envolvimento de Rocio na criação da jaula. Sem isto, é impossível entender completamente o papel de cada um dos adultos que estiveram perto de Valentina durante os últimos anos. Desta forma, a imagem de Diego Medina adquire profundidade e complexidade adicionais. Já não parece um organizador solitário do crime. Medina agia secretamente, procurava evitar rastros e erros evidentes. Mas agora, torna-se compreensível que ao seu lado havia alguém mais, cujo papel a investigação terá que esclarecer muito em breve. Passam 2 dias. A investigação gradualmente passa para uma nova etapa. Agora a investigação estuda o círculo de Valentina, tentando descobrir como foi que durante vários anos ninguém notou sua ausência. Um elo importante aqui torna-se a escola na qual Valentina estava oficialmente registrada. A primeira questão que se coloca diante da investigação é como pôde a instituição de ensino não prestar atenção à longa ausência de sua aluna, pois formalmente Valentina constava entre os estudantes, e seu desaparecimento deveria ter se tornado evidente pelo menos para os professores e diretor. Os investigadores chegam à escola e começam a verificação dos documentos. No arquivo municipal encontram-se relatórios em papel segundo os quais Valentina supostamente estudava em casa. Todos os relatórios estão assinados por sua mãe, Rocio Álvares, que anteriormente trabalhava nesta escola como secretária. Os documentos parecem absolutamente comuns e não despertam suspeitas à primeira vista. Contudo, os criminalistas notam estranhezas nos carimbos com que os papéis são autenticados. Decidem verificar sua autenticidade, enviando os materiais para uma perícia especial de tinta tipográfica. A perícia confirma as suspeitas dos investigadores. Os carimbos foram feitos de forma artesanal e a tinta não corresponde ao carimbo escolar original. Desta forma, confirma-se que os relatórios sobre o ensino domiciliar de Valentina são falsos. Agora fica claro por que a escola oficialmente não notou o desaparecimento de Valentina. Rocio Álvares usou sua experiência anterior de trabalho na escola para evitar quaisquer suspeitas. Sabia como preencher os documentos de forma que ninguém prestasse atenção às inconsistências. Os investigadores têm agora a seguinte tarefa importante: descobrir quem ajudou Rocio a autenticar estes papéis e se ela pôde agir sozinha. A investigação realiza um interrogatório dos professores e pessoal administrativo da escola. A pergunta que interessa à polícia é óbvia: quem poderia ter autenticado ou assinado os boletins vazios? A resposta vem rapidamente:
Verifica-se que Rocio, ainda antes de sua demissão, tinha acesso completo aos formulários de relatórios e podia facilmente levá-los. Era uma funcionária de confiança da administração, portanto ninguém controlava suas ações. A escola mantinha uma contabilidade em papel, e os formulários eram rigorosamente guardados sob controle do secretário e diretor. Mas como Rocio fazia parte deste processo, suas possibilidades de manipulação eram praticamente ilimitadas. No momento de sua demissão, ninguém pensou em verificar a quantidade de boletins vazios restantes. Foi disto que Rocio se aproveitou. Não obstante, inicialmente a polícia tem a versão de que Rocio não agia sozinha, mas em conluio com alguém da direção da escola. A figura principal das suspeitas torna-se a diretora. Precisamente ela poderia ter benefício ou estar envolvida na falsificação dos documentos. A verificação das declarações financeiras e operações bancárias da diretora da escola é realizada rápida e minuciosamente. Os investigadores não encontram nada suspeito. Nenhuma entrada extra em suas contas nos últimos anos é revelada. A versão do conluio com a administração da escola é oficialmente retirada da agenda. Os policiais chegam à conclusão de que Rocio agia completamente sozinha e não colocou a par nenhum dos trabalhadores da escola de seus planos. Esta decisão permite à investigação voltar a centrar a atenção em Rocio e seu círculo mais próximo. Contudo, durante o exame detalhado das instalações escolares, os criminalistas encontram um rastro inesperado. No porão da escola, descobre-se uma caixa com formulários de boletins vazios que não deveriam estar ali. Os investigadores fazem uma recontagem e notam a coincidência da falta de boletins vazios com a quantidade de documentos falsos encontrados no arquivo. Isto significa que Rocio levou exatamente tantos boletins quantos depois usou para a falsificação dos relatórios escolares de Valentina. Agora torna-se compreensível que suas ações foram claramente planejadas e realizadas sem atrair terceiras partes entre os trabalhadores da escola. Os investigadores cautelosamente recolhem a caixa com os boletins vazios como prova. São precisamente estes documentos que permitem confirmar definitivamente as capacidades organizacionais de Rocio Álvares e sua determinação de manter Valentina fora do campo de visão dos que a rodeavam. Agora a polícia sabe firmemente que Rocio, conscientemente, enganava-se à escola e à administração. Desta forma, o enigma de por que a escola não notou o desaparecimento de Valentina resolve-se parcialmente. Mas aos investigadores resta ainda muito para descobrir, pois os documentos por si só são apenas uma parte do quadro geral. O objetivo principal da investigação é entender como as ações de Rocio e Diego estavam ligadas entre si e o que realmente acontecia dentro da casa dos Álvares atrás das portas fechadas da garagem. A investigação avança. Agora, a atenção dos criminalistas concentra-se novamente na garagem da casa dos Álvares. Lembremos que um detalhe permanecia não esclarecido: a origem da limalha metálica encontrada nos ferimentos de Valentina. Não coincidia por sua composição com o metal da construção principal da jaula. Agora os investigadores entendem que a solução deste detalhe encontra-se muito mais perto do que parecia anteriormente. De onde veio então a limalha metálica encontrada em Valentina, se sua composição difere do material da própria jaula? A resposta torna-se clara apenas após um reexame cuidadoso da garagem. Sob o suporte metálico no canto distante, os investigadores notam algo estranho: 2 segmentos curtos de vara metálica que anteriormente estavam ocultos e invisíveis. Nas varas vê-se claramente uma marcação: Hierros La Matanza 1124. Estas varas evidentemente não pertencem à construção original e foram adquiridas muito depois, já em novembro de 2024. Os peritos realizam uma verificação urgente da composição do metal destas varas com as amostras encontradas anteriormente nos ferimentos de Valentina. A coincidência é absoluta. Precisamente estes pedaços tornaram-se a fonte da limalha metálica.
Agora, aos investigadores fica claro que em novembro do ano passado alguém realizava trabalhos na garagem relacionados com a modificação da jaula. A investigação dirige-se à loja de materiais de construção, Hierros La Matanza. Ali, o caixa da loja reconhece com certeza na fotografia Rocio Álvares. Segundo suas palavras, foi precisamente ela que, em 20 de novembro de 2024, adquiriu vários discos de lixa. Este detalhe, aparentemente insignificante, na realidade influencia fortemente o curso da investigação. Prova que foi precisamente Rocio que se ocupava de ações ativas na garagem pouco antes de acontecerem os últimos eventos. Agora, os investigadores têm à sua disposição uma ligação evidente entre a compra das varas metálicas e o trabalho posterior no seu processamento. Rocio, evidentemente, reforçava a jaula, tornando sua construção mais sólida e resistente. Mas por que Rocio precisou fazer isto 2 anos depois de a jaula ter sido instalada? A resposta a esta pergunta vem da própria Valentina. No seu diário, apreendido ainda no início de fevereiro, descobre-se uma nota pequena, mas extremamente importante. Quebrei a barra 23.11.24. Agora torna-se compreensível que a construção da jaula já estava danificada e requeria reparação urgente. Aparentemente, Valentina conseguiu quebrar ou dobrar um dos elementos da jaula, o que obrigou Rocio a realizar rapidamente trabalhos de reparação. Aparece uma suposição que rapidamente é retomada por alguns jornalistas e peritos que comentam o caso. Talvez Rocio, na realidade, tentasse libertar Valentina, enfraquecendo a construção da jaula. Tal interpretação dos eventos poderia mudar todo o curso da investigação e a posição da investigação em relação à mãe de Valentina. Contudo, após análise cuidadosa dos fatos, os investigadores rejeitam oficialmente esta versão. O dano foi evidentemente involuntário. O diário de Valentina testemunha que a construção foi danificada por ela mesma acidentalmente, ou num momento de desespero, e Rocio, pelo contrário, tentava urgentemente eliminar as avarias e reforçar a construção. Desta forma, a versão de que a mãe tentava ajudar Valentina é oficialmente reconhecida como falsa. Enquanto a polícia conduz um exame adicional do território, um investigador descobre mais uma descoberta importante. No cesto de lixo em frente à casa da família Álvares encontra-se um pacote suspeito. Dentro do pacote, restos de diário, páginas parcialmente queimadas e pedaços de ligaduras embebidas em sangue seco. À primeira vista, esta descoberta parece confusa e até sinistra. Os investigadores cuidadosamente recolhem o diário e as ligaduras, conservando-os como importantes provas materiais. O diário queimado e as ligaduras instantaneamente colocam a investigação diante de um novo enigma. Os registros no diário estão praticamente destruídos pelo fogo. Decifrar o conteúdo por enquanto é impossível. É ordenada uma perícia criminalística urgente para restaurar o texto, embora as esperanças de sucesso sejam poucas. Quanto às ligaduras, os investigadores ainda não se apressam a tirar conclusões. Sobre a origem e papel destas ligaduras, falta informação suficiente para construir hipóteses. Em volta da garagem e da própria família, Álvares continuam a haver muitos mistérios e não ditos. Com cada nova descoberta, os policiais mergulham cada vez mais nos detalhes do que acontecia aqui nos últimos meses. Agora apenas uma coisa é evidente. Rocio Álvares não era simplesmente uma testemunha passiva. Agia ativamente, mantendo cuidadosamente o segredo escondido na garagem. Mas o que exatamente estava por trás de suas ações, a investigação ainda tem que estabelecer. Os investigadores continuam a estudar cuidadosamente os papéis pessoais encontrados na casa da família Álvares. Cada documento agora é considerado como uma chave para entender o que acontecia atrás das portas fechadas da garagem. Uma pergunta importante permanece: quem exatamente propôs isolar Valentina na jaula? Diego Medina ou Rocio Álvares? A resposta a esta pergunta começam a procurar na correspondência e notas pessoais de Rocio.
Nas pertences confiscadas durante a busca encontra-se uma carta enviada por Rocio à sua irmã na Espanha em 2019. Na carta, há uma frase curta, mas clara. Valen pega, no seque a ser. Valentina briga, não sei o que fazer. Esta é a primeira evidência de que os problemas dentro da família existiam há muito tempo. Mas a investigação ainda não fica claro se esta frase pôde tornar-se o ponto de partida para as ações posteriores de isolamento. O documento seguinte traz clareza adicional. Entre os papéis da família encontra-se um rascunho de orçamento familiar para 2022. Os investigadores estudam cuidadosamente esta folha de papel e notam uma anotação incomum feita pela mão de Rocio. Pensão, tutela, caro. Agora fica claro que Rocio considerava a possibilidade de uma tutela oficial de Valentina por parte de uma instituição especializada, mas o aspecto financeiro tornou-se um obstáculo. Os documentos testemunham que inicialmente queria escolher outro caminho para resolver o problema, mas no final renunciou a esta ideia precisamente por razões econômicas. Enquanto isso, a investigação continua a procurar documentos que pudessem estabelecer mais precisamente a autoria da ideia de criar a jaula. E tal documento encontra-se rapidamente. É mais uma carta enviada por Rocio à sua irmã na Espanha no início de 2022, já pouco antes da compra dos materiais para a jaula. Na carta há uma proposta curta e sinistra. Diego disse jaula ou polícia. Diego diz jaula ou polícia. Esta anotação torna-se decisiva. Agora os investigadores entendem claramente. A iniciativa vinha diretamente de Diego Medina. Rocio encontrou-se diante de uma escolha, e sua escolha tornou-se o início dos eventos terríveis cujas consequências agora se investigam. Contudo, a investigação coloca-se ainda outra pergunta importante. Por que a irmã de Rocio, tendo recebido as cartas alarmantes, de nenhuma forma reagiu e não se dirigiu às forças da ordem? Os policiais verificam rapidamente os dados de passaporte da irmã de Rocio. As marcas oficiais de saída e entrada testemunham que ela não esteve na Argentina desde 2019. Portanto, verificar pessoalmente a situação ou empreender ações no local não podia. Este fato permite fechar a versão de possível ajuda ou cumplicidade por parte da irmã. Realmente estava informada sobre os problemas, mas encontrava-se fisicamente muito longe para intervir. A investigação vê-se obrigada a retirar as suspeitas sobre a irmã de Rocio, embora a imprensa já tivesse começado a agitar a versão de que a parente poderia ter informado as autoridades e prevenir o que aconteceu. Mas esta versão não se confirma e é oficialmente reconhecida como falsa. A investigação novamente concentra-se exclusivamente no círculo familiar composto por Rocio e Diego Medina. Durante o exame adicional da garagem, os investigadores fazem mais uma descoberta importante. Sob um monte de coisas velhas, encontra-se um ventilador industrial. É potente, de modelo velho, e no seu chassis indica-se o volume: 70 decibéis. O ventilador está ligado a um temporizador no qual se estabelece um intervalo de tempo de funcionamento das 10 da noite às 6 da manhã. Os peritos entendem rapidamente que sua função consistia em criar um ruído forte e constante durante a noite, quando era mais fácil para os vizinhos ouvir quaisquer sons provenientes da garagem. Desta forma, Diego e Rocio puderam proteger-se adicionalmente da atenção casual dos que os rodeavam. Os investigadores registram esta descoberta como mais uma prova de planejamento minucioso e ocultação intencional do que acontecia na garagem. Agora fica claro até que ponto podiam ir Rocio e Diego procurando esconder a realidade e manter Valentina em isolamento. O ventilador ligado confirma a versão da investigação de que Valentina estava privada de toda a possibilidade de dar a voz e atrair a atenção. Desta forma, a investigação neste momento estabelece com segurança que foi precisamente Diego Medina quem foi o iniciador da ideia de isolamento, e Rocio apoiou-a, escolhendo este caminho em vez do recurso oficial à ajuda.
As cartas e documentos encontrados confirmam a consciência das ações de ambos os adultos e sua responsabilidade comum pelo que aconteceu. Tudo isto só intensifica a importância das investigações posteriores do diário de Valentina e daquelas ligaduras enigmáticas encontradas recentemente. A investigação está certa de que nestes detalhes escondem-se as respostas às últimas perguntas restantes. A investigação aproxima-se da sua etapa final. Os funcionários do laboratório terminam a análise do conteúdo do saco encontrado no cesto de lixo em frente à casa da família Álvares. Este saco, parcialmente queimado, já se tornou um elo importante na cadeia de provas. Os peritos extraem cuidadosamente tudo o que restou após o fogo. Uma pergunta importante à qual procuram resposta os investigadores é: o que exatamente escondiam os suspeitos quando se livravam do conteúdo deste saco? As análises começam a dar resultados. A primeira informação chega sobre as ligaduras. A química forense estabelece que estavam embebidas não só com sangue, mas também com secreções purulentas. A comparação dos grupos sanguíneos dá uma coincidência unívoca. Pertence a Valentina. Esta descoberta torna-se um ponto de inflexão. Agora fica claro à investigação que Valentina não simplesmente se encontrava em estreiteza e isolamento, mas recebeu danos sérios que permaneciam sem ajuda médica durante muito tempo. A seguinte pista encontrada pelos criminalistas ajuda a restaurar o quadro dos eventos ainda mais detalhadamente. Na garagem, na jaula, os investigadores novamente examinam cuidadosamente cada detalhe e prestam atenção ao colchão. Nele nota-se uma pequena fenda de aproximadamente 4 centímetros de comprimento. A comparação desta fenda com as barras de jaula encontradas anteriormente confirma: este dano corresponde precisamente àquela barra que Valentina danificou em novembro de 2024. Agora, a investigação definitivamente conecta o dano da jaula com o ferimento recebido por Valentina naquele período. Os peritos não duvidam. Foi precisamente através desta borda metálica afiada que ocorreu o ferimento profundo cujos rastros permaneceram nas ligaduras do saco. Surge ainda outra questão de princípio. Pode-se datar exatamente o sangue nas ligaduras? As tecnologias modernas de medicina forense permitem com alta precisão determinar a antiguidade das manchas de sangue pelo nível de degradação da hemoglobina. Os peritos realizam rapidamente os testes e confirmam: o sangue nas ligaduras apareceu aproximadamente em novembro de 2024, com um erro admissível de cerca de 10 dias. Esta data corresponde completamente ao período de dano da jaula descrito no diário de Valentina. No fundo destes fatos aparece novamente a versão avançada por parte dos jornalistas e até alguns investigadores de que supostamente Valentina poderia ter se isolado ela mesma voluntariamente por vergonha ou medo. Mas esta versão também se dissipa rapidamente com as provas encontradas. A anotação conservada no diário de Valentina não deixa dúvidas. Mamã fechou. Tenho náuseas. Esta frase simples exclui o isolamento voluntário, confirmando apenas que Valentina tornou-se refém das ações da própria mãe. Agora a investigação pode reconhecer oficialmente esta pista falsa como fechada e completamente excluída da investigação. Contudo, a garagem mais uma vez apresenta à investigação outra surpresa inesperada e alarmante. Na profundidade do local, sob essa estante, os investigadores encontram um recipiente plástico com restos de comida, arroz e pão completamente cobertos de bolor. Dentro jaz um ticket de caixa do armazém Almacém Ruta, datado de 1 de fevereiro de 2025. Os produtos evidentemente foram comprados um dia antes de acontecerem os últimos eventos trágicos. Os criminalistas cuidadosamente recolhem o recipiente como prova adicional, sem ainda se apressarem a tirar conclusões. Esta descoberta permanece em reserva, mas torna-se um elemento importante das futuras ações dos investigadores. Já sentem que precisamente neste detalhe pode estar escondida a resposta a como Rocio e Diego planejavam justificar suas ações perante a polícia. Passam mais 4 dias
e a investigação desloca-se para a noite quando foram chamados os médicos. Os investigadores solicitam o arquivo das chamadas telefônicas do Serviço de Emergência 107. A gravação áudio da chamada está completamente conservada e torna-se uma prova importante. O que exatamente aconteceu na noite de 2 de fevereiro de 2025 e por que os pais não chamaram ajuda antes? Estudando a gravação, os investigadores ouvem claramente a voz de Rocio que fala ao despachante sobre um acidente. Mas no fundo, ouve-se uma voz silenciosa, quase ininteligível de Diego que lhe sussurra uma instrução clara. Dique se caió. Esta frase torna-se o testemunho mais importante de que os pais mentiam intencionalmente desde o início, dando-se conta das consequências de suas ações. Do registro do despachante esclarece-se um detalhe adicional importante. A chamada foi feita não de um móvel, mas de um telefone fixo doméstico. Isto confirma que tanto Rocio como Diego se encontravam em casa no momento da chamada de ajuda, refutando completamente qualquer versão de que algum deles estava noutro lugar. Os peritos de medicina forense realizam mais uma verificação importante. A avaliação da temperatura dos restos de Valentina mostra que no momento da chegada da ambulância já não estava viva há pelo menos 40 minutos. Isto significa que a chamada foi feita conscientemente após a morte, e não numa tentativa de preveni-la. O advogado de Medina tenta convencer a investigação de que seu defendido não estava em casa naquela noite e encontrava-se no trabalho. Mas o registro do posto de controle da empresa de segurança privada onde trabalhava Diego mostra o contrário. Precisamente neste dia, Medina oficialmente tirou uma licença e não foi trabalhar. Esta mentira fecha-se oficialmente. No quarto de Diego, na cesta de lixo, os policiais encontram um rascunho de pedido de demissão datado de 1 de fevereiro de 2025. Agora fica claro que Diego planejava desaparecer antecipadamente, entendendo a inevitabilidade da revelação. Todas as provas levam a um final inevitável. A investigação prepara-se para apresentar o quadro completo do crime, o motivo e as circunstâncias do que aconteceu atrás das portas da casa da família Álvares. A investigação aproxima-se da sua conclusão lógica. Já se sabe quem estava por trás da decisão de isolar Valentina, quem escondia a realidade e quem destruía sistematicamente as provas. Agora, diante da investigação, coloca-se a última e mais importante pergunta. Havia oportunidade de salvar Valentina se os pais tivessem recorrido a tempo à ajuda? Os investigadores começam a estudar os registros médicos de Valentina dos últimos anos. Atenção especial prestam ao período de 2024. Foi precisamente então que surgiu o ferimento grave cujas consequências levaram à tragédia. Na ficha médica ambulatorial de todo o ano, 2024, não se encontra nenhuma anotação sobre visitas a médicos. Os pais nenhuma vez recorreram à ajuda médica. Isto torna-se a primeira descoberta alarmante que aponta diretamente para a negligência e desprezo consciente da saúde de Valentina. Além disso, o perito toxicologista, realizando uma análise adicional, constata: no organismo de Valentina não foram encontrados rastros de antibióticos ou outros medicamentos que pudessem deter a propagação da infecção. Isto significa apenas uma coisa: o ferimento que levou a uma grave infecção foi completamente ignorado pelos pais. Os médicos poderiam ter lidado facilmente com tal infecção se a ajuda tivesse sido prestada a tempo. Contudo, os pais decidiram de outra forma. No diário de Valentina, os investigadores encontram mais uma anotação que confirma que tanto a própria Valentina como os pais estavam completamente informados sobre a gravidade do seu estado. Numa das páginas do diário, Valentina mesma fez um desenho a lápis do seu ferimento e assinou-o brevemente e com alarme: o L. Fel. Cheira mal. Este pequeno detalhe torna-se a prova-chave de que Valentina estava em desespero, dando-se conta perfeitamente da gravidade da situação. Contudo, os pais não empreendiam nenhuma medida, ignorando a realidade na qual se encontrava. Os investigadores
colocam-se a seguinte pergunta lógica: será que os pais não entendiam quão sério era tudo? A resposta encontra-se rápida e claramente. A perícia do diário, depoimentos de testemunhas e perícia médica confirmam univocamente que tanto Diego como Rocio estavam completamente informados sobre o estado de Valentina. Viam a deterioração do estado, sabiam sobre o ferimento e o cheiro que claramente indicava infecção, contudo, conscientemente decidiram não chamar os médicos. Seu comportamento fala de controle completo da situação na qual conscientemente negavam à filha a ajuda médica. O defensor de Rocio tenta apresentar outra versão dos eventos, declarando que supostamente Rocio queria chamar o médico, mas Diego Medina proibia-lhe fazer isso. Contudo, esta versão também se refuta rapidamente. Os investigadores interrogam os vizinhos repetidamente. Um dos vizinhos que vive perto da casa dos Álvares comunica detalhes importantes. Ouvia claramente as conversas de ambos os pais na garagem onde discutiam, e a voz de Rocio também pronunciava a frase "não chames". Desta forma, a defesa que tenta transferir toda a responsabilidade para Diego Medina fracassa. Esta versão fecha-se oficialmente, já que os depoimentos das testemunhas apontam claramente para a cumplicidade de Rocio na ocultação do que acontecia. Na última etapa da investigação, psicólogos forenses trabalham com ambos os suspeitos. Atenção especial atrai o comportamento de Rocio Álvares durante os interrogatórios. O psicólogo registra um detalhe perturbador. Cada vez que a conversa toca o isolamento prolongado de Valentina e, em particular, o silêncio na casa, no rosto de Rocio aparece um sorriso apenas perceptível, mas claro. Isto provoca perplexidade e alarme nos especialistas. O comportamento de Rocio torna-se mais um elemento que aponta para o facto de que o isolamento de Valentina não foi simplesmente uma decisão no desespero, mas provavelmente correspondia a certos desejos internos da própria Rocio. As conclusões psicológicas do perito forense agora são oficialmente anexadas ao processo e tornar-se-ão um dos pontos importantes da acusação. O comportamento de ambos os pais, registrado pela investigação, aponta para ações intencionais e sistemáticas que tornaram a tragédia inevitável. Os pais tinham múltiplas oportunidades de prevenir o desenvolvimento dos eventos, contudo nenhuma vez as aproveitaram. Pelo contrário, escondiam ativamente a situação de olhares alheios. Neste momento, a investigação tem todas as provas necessárias para apresentar perante o tribunal o quadro completo. Diego Medina e Rocio Álvares são oficialmente reconhecidos responsáveis pelo que aconteceu e agora terão que responder pelas suas ações já em ordem judicial. A pergunta de por que pessoas adultas tomaram precisamente tais decisões tornar-se-á central nas sessões judiciais que começarão muito em breve. A sala de audiências está completamente cheia. Todos os olhares estão dirigidos aos juízes que se preparam para ler a sentença. Após 7 longos meses de trabalho minucioso, interrogatórios, perícias e incontáveis horas de estudo de documentos e provas, a investigação está terminada. Hoje soará o veredicto final sobre um dos casos mais ressonantes dos últimos tempos, o caso da família Álvares. O juiz enumera calma e claramente os fatos. Estabelece-se que a ideia de isolamento de Valentina na construção metálica não foi espontânea nem individual. Surgiu como resultado de discussões e sua realização tornou-se decisão conjunta de Rocio Álvares e Diego Medina. As provas disto são as cartas, registros financeiros e depoimentos de testemunhas. O momento crítico do caso foi novembro de 2024. Valentina, numa tentativa de escapar, quebra a barra metálica da jaula e recebe um ferimento profundo na coxa. Rocio reage imediatamente ao dano da construção. Em 20 de novembro de 2024, compra discos de lixa e reforça adicionalmente as barras metálicas, não se preocupando com o tratamento da própria filha. A perícia do sangue nas ligaduras e no colchão confirmaram. O ferimento revelou-se grave, e sua ignorância pelos pais levou ao desfecho fatal.
Diego Medina proibia chamar os médicos, temendo que isto atraísse a atenção da polícia e pudesse custar-lhe o emprego e a reputação pessoal. Os pais sabiam sobre a gravidade do estado de Valentina, mas conscientemente decidiram não intervir, tentando esconder o problema por si mesmos. Finalmente, na noite de 2 de fevereiro de 2025 aconteceu o que tanto temiam. Valentina morreu. Os pais não tentaram salvá-la nem nos últimos minutos. Pelo contrário, decidiram esperar, esconder os rastros e só cerca de 40 minutos após a morte, fizeram a chamada aos serviços de emergência, fingindo que aconteceu um acidente. Durante o processo judicial foram apresentadas todas as provas necessárias: tickets de materiais de construção e discos, depoimentos de testemunhas sobre a solda e trabalhos noturnos, resultados da análise do sangue e ligaduras, o diário de Valentina e o ventilador funcionando de noite para mascarar os sons. A cadeia de fatos construiu-se clara e sem interrupções, sem quaisquer dúvidas sobre sua veracidade. Também foi apresentado o rascunho do pedido de demissão de Diego Medina encontrado na cesta de lixo da casa, com data de 1 de fevereiro de 2025. Isto confirmou que Medina tinha um plano de abandonar Buenos Aires e mudar-se para Córdoba, tentando desta forma esconder-se e começar uma nova vida. Chega o momento do anúncio da sentença. O juiz, com voz firme, lê a decisão do tribunal. Rocio Álvares é condenada a 27 anos de privação de liberdade, Diego Medina a 24 anos. Ao ouvir o veredicto, Rocio inesperadamente levanta-se e grita emocionalmente: "Injusticia!" Medina, ao mesmo tempo, permanece calado, baixando a cabeça e não levantando o olhar. Silêncio pesado na sala do tribunal. A sentença é anunciada definitivamente. As portas do elevador do tribunal fecham-se lentamente, deixando para trás o ruído e gritos dos repórteres. No silêncio do gabinete, o investigador cuidadosamente dobra os papéis do caso e faz a última anotação. A intenção de assassinato não está provada univocamente. E nisto permanece o último fio tênue de incerteza que a investigação não conseguiu fechar completamente.